Amados irmãos, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Segunda semana da Quaresma, hoje, nesta terça-feira, a Igreja nos propõe que reflitamos sobre o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos orienta a romper os laços das estruturas que oprimem. Ele nos ensinou a amar com humildade e no serviço generoso. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. O Evangelho é narrado por São Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestres, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, o Cristo. E pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Eis, meus irmãos, a grande lição. Nós começamos pelo término do texto do Evangelho. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Querer ser grande, meus irmãos, e importante é bom. Mas Jesus deixa claro que devemos procurar a verdadeira grandeza no espírito. Esta é a verdadeira grandeza. As outras grandezas são falsas grandezas. Ele, quando fala, critica aqueles que são os intelectuais, as lideranças da classe dominante que transforma o saber em poder. E agindo assim, hipocritamente e oprimindo o povo, mandam, determinam, estabelecem regras, mas não cumprem. Ora, meus irmãos e irmãs, na nova comunidade de Jesus, dos cristãos, o que ele quer é que sejam voltados todos para servir. Pelo serviço, reunidos em torno do Deus Pai, que se construa, então, a grande família dos filhos de Deus. Pois o próprio Jesus veio como o grande líder do seu povo, mas para servir. E nós, meus irmãos, precisamos nos aperceber disto. Nós precisamos estar aptos para o serviço, estarmos aptos a renunciar
a estas titularidades efêmeras que o mundo nos oferece. É preciso que o cristão entenda que a verdadeira grandeza não está neste mundo, mas a verdadeira grandeza será a salvação que conquistarmos para nós na vida futura. Por isso, tudo isto que são as falácias do mundo devem ficar com o mundo. Um cristão não tem que se preocupar com o primeiro lugar, com os lugares de honras, com a pompa e a circunstância. O cristão tem que se preocupar com o servir, o amar, o perdoar. É o caminho. O guia nosso é Cristo, pois ele veio para servir, sendo maior, para nos dar o exemplo, e nos diz que o maior dentre vós seja aquele que serve. Esta é a nossa prática. Do cristão se espera essa atitude. Do cristão se espera este procedimento de uma forma natural, sem amarras, sem obrigações, mas espontânea e livremente. Que brote do nosso coração este desejo do servir. Que brote do nosso coração este amor que se solidariza, que compartilha, que está ao lado. Pois Jesus foi assim. E nós devemos imitá-lo, pois ele é o modelo que o cristão tem para nortear sua caminhada de vida. Portanto, não tem outra prática que não seja a observância destes ensinamentos. Logicamente, meus irmãos, que isto vai de encontro à natureza humana. Nós somos susceptíveis à vaidade. Nós somos apegados a coisas perecíveis, essas coisas materiais, essas riquezas do mundo. Nós somos sensíveis demais aos elogios, aos primeiros lugares, às honrarias. Isto são as artimanhas do demônio para seduzir-nos e nos afastar do verdadeiro objetivo de nossa vida, que é o aperfeiçoamento espiritual. É preciso transcender, é preciso sair desta vidinha materializada e dominando as concupiscências da carne, ultrapassar esta barreira que nos separa da vida espiritual e passar a viver a vida espiritual em plenitude. A Quaresma é um tempo propício a isto. A Quaresma é um tempo de purificação. É um tempo de refletir, orar. O jejum é um jejum de purificação, não só dos alimentos, mas das paixões, dos desejos, dos supérfluos, do que não acrescentam nada à nossa vida espiritual. Abrindo mão de tudo isso, construímos a vida, construímos a nossa morada na casa do Pai, acumulamos para nós tesouros no céu. Então, refletindo, aprendendo, separando-se das falsas grandezas, deixando de lado as importâncias do mundo, construindo a verdadeira grandeza que está na bondade, que está no amor, na disponibilidade em sermos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. A hora que agirmos assim, com este despreendimento, estabeleceremos um permanente diálogo com Deus. Saberemos ser solidários com os nossos irmãos e irmãs e estaremos construindo
uma sociedade justa e fraterna. Por isso que o Senhor nos inspire o melhor jeito, melhor forma de agir, que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos verdadeiramente nos colocarmos na condição de servos, na condição daquele que quer ajudar na construção do reino de Deus. Que Ele nos abençoe neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejamos testemunhas dignas do seu amor. Tenha piedade de nós, Senhor, tenha piedade de nós.